De janeiro a agosto desse ano, o Paraná já registrou mais de 26 mil acidentes de trânsito, um número que já é maior do que o mesmo período do ano passado. E em Maringá isso não foi diferente. Houve um aumento no número de trânsito, tanto nos acidentes graves quanto no número de mortes. Nós conversamos com o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpo, que falou sobre esses dados. O número de acidentes e principalmente vítimas fatais aumentou demais se comparado ao ano passado. Isso não aconteceu só em Maringá, como você mesmo disse, isso é uma característica que tem ocorrido no Brasil todinho. Acho que após a pandemia, durante a pandemia, até pela diminuição no número de tráfego de veículos e motos, o ano foi bastante calmo. Então, esse ano realmente a violência no trânsito extrapolou. A gente vinha aí de uma queda, no número de mortes no trânsito e agora o quadro está mudando um pouco. Exatamente. Para vocês terem uma ideia, lá em 2010 foram 81 mortes no trânsito e ano passado 33. Então, a queda tem acontecido, Porém, esse ano realmente saiu dos padrões. A CEMOB, por sua vez, está investindo nas campanhas, investindo cada vez mais em fiscalização para ver se a gente muda esse comportamento, principalmente dos motociclistas, que têm sido as maiores vítimas do trânsito. E aqui um dado interessante, a maioria dos acidentes fatais de motociclistas, as motos não poderiam estar trafegando, porque ou o condutor não tinha habilitação, ou a moto estava em situação irregular. E grande parte desses que faleceram, bateram em objetos fixos, ou numa caçamba, ou num poste, ou numa árvore, ou num veículo parado. Quer dizer, demonstra então que esses condutores não tinham plenas condições seguras de pilotar uma motocicleta. A gente vê ainda hoje, nos dias atuais, ainda é comum acidentes devido à distração, ou ainda o uso do celular no trânsito? Sim, principalmente dos motoristas de automóveis, A gente observa muito que avançam a preferencial e a placa está lá, bem visível, tem o par escrito no chão, mesmo assim passam desatentos, Não são motoristas que excedem a velocidade, mas provocam acidentes. Se o outro que cruza a preferencial estiver em alta velocidade, é claro que o acidente se agrava. O uso do celular aumentou demais o número de infrações por uso do celular. Quer dizer, os motoristas estão mais desatentos quanto a essa infração de trânsito. E vocês podem ter certeza, ela é a maior causadora de acidentes no trânsito. A gente vê que em Maringá é muito comum aí várias campanhas falando da questão da gentileza no trânsito, da educação no trânsito. Porém, a gente percebe que em Maringá o pessoal é um pouquinho estressado no volante. A gente percebe muita irritação no trânsito, E algumas provocadas, por exemplo, não dar seta irrita o sujeito, mudar de faixa também, uma fechada, alguma coisa, E o motorista tem se mostrado bastante irritado e bastante ofensivo. As brigas no trânsito são constantes, às vezes até com ferimentos, Como a gente tem visto aí pela imprensa, Então o que a gente pede é calma, cautela, Chegar um pouquinho mais tarde no trabalho ou em casa não vai fazer mal a ninguém. E reduzir velocidade, mais atenção ao trânsito, Exatamente. O grande problema das mortes no trânsito é que eles são ocasionados por excesso de velocidade. Se toda a comunidade, seja motoristas, seja motociclistas, diminuírem a velocidade, podem continuar havendo colisões, mas vão ser num número muito menor e com menos fatalidade. Um veículo a 60 por hora raramente causa alguma vítima fatal, porque ele tem tempo de frear, desacelerar ou desviar. Já se estiver a 90, 100 km por hora, fica praticamente impossível de evitar uma colisão. E a fiscalização na cidade vai continuar? Continua, inclusive mês passado tivemos um aumento bastante grande no número de multas feitas pelos agentes, principalmente no uso do celular, E para o ano que vem está previsto aumentar ainda mais o parque de fiscalização eletrônica. A maior queixa que nós temos aqui dentro da CEMOB é quanto ao excesso de velocidade praticado. E a única forma legal de se combater o excesso de velocidade é utilizando os radares, já que as lombadas físicas, que são os quebra-molas praticamente proibidos, são raríssima a situação onde ele pode ser implantado, porque demanda um alto número de acidentes naquele local. Em Maringá a gente não tem pontos críticos. Então, para se combater excesso de velocidade, o remédio é a fiscalização eletrônica.